Alentejanando. Bem-vindos ao Alentejanando, o podcast da Alqueva TV, episódio número 18. E hoje temos um exemplo de superação de alguém que teve uma adversidade, ficou sem uma perna aos 12 anos e hoje é um grande jogador de futebol. Ele joga em Inglaterra, no futebol de amputados, representa também a seleção inglesa. Recentemente ficaram em 9º lugar no Campeonato do Mundo, em 3º a nível da Europa. Vamos conhecer, ele é aqui do Concelho de Reguengos de Monsaraz, do Telheiro, Hélder Silva. Vamos então explicar às pessoas que não te conhecem, porque o Alqueva TV tem muitos seguidores alentejanos, de Reguengos, as pessoas que te conhecem, mas temos seguidores de todo o mundo que não te conhecem e querem perceber o porquê é que aqui estás. Ora, tu eras um jovem perfeitamente normal, és um jovem perfeitamente normal, agora depois com algumas limitações. Queres nos contar um pouco do teu historial? Sim, pode ser, claro. Ah, Pronto, nasci em Évora, sou alentejano, sou aí da zona, vivi toda a minha zona no Alentejo em várias terras, seja no Telheiro, em Reguengos, em Santo Aleixo da Restauração, no Alandroal. Vivi um pouco por toda a parte no Alentejo, até à minha adolescência, quando se mudámos definitivamente para o Telheiro, e aí passei, pronto, da adolescência até à minha fase adulta. Vivi sempre aí, pronto, ir à escola com os meus amigos e tudo mais. Nada. E como qualquer jovem dessa idade, também praticavas desporto, jogavas futebol no Atlético. No Sim, Atlético de sim. Reguengos. Sim, sim, sim. Então começamos a jogar futebol através da freguesia de Monsaraz, que na altura fazia o torneio Inter Freguesias. E então eram equipas pronto, a representar a freguesia. Nós representávamos a freguesia de Monsaraz contra a freguesia das Perolivas, de São Pedro, de São Marcos do Campo, de Reguengos, de Monsaraz, inclusive, do Campinho. E então comecei a jogar a futebol através daí. Uns anos mais tarde, sim, então juntei-me ao Atlético, que é o maior clube da zona, Sim. e onde joguei futebol até aos meus 12 anos, à altura em que comecei a ficar doente, então. E depois tiveste um problema, foi numa das pernas ou nas duas pernas? Não, numa das pernas. Eu Foi tive cancro na perna esquerda, osteosarcoma, na perna esquerda, em 2002. Na altura fiz quimioterapia, pronto, fiz quimioterapia durante mais de um ano. Fui operado várias vezes, em que pronto, tentaram salvar a perna e retirar o cancro. Pronto, cortavam um pouco do osso e metiam outro osso de outra pessoa que tinha feito uma doação. Ah, para tentar salvar, só que no entanto não resultou. E pronto, e eles perguntaram-me na altura, já 2 anos depois, em 2004, perguntaram-me o que é que queriam que eles fizessem, o que é que eu queria que eles fizessem, ou retirar outra vez o osso e meter outro osso e começar o processo todo de novo, ou amputar a perna. E eu não decidi amputar a perna e fiz a decisão em 2 segundos. Estava eu, os meus pais na sala, juntamente com o médico, e ele perguntou-me, literalmente, olha, o que é que queres fazer? É a tua decisão, é a tua vida? E eu, não, corta a perna, manda-me para casa. Pronto, na altura, como disse, foi de 2002 a 2004, já tinham passado 2 anos em que eu tinha deixado grande parte da escola de passar, os meus amigos passar, toda a gente avança para o próximo ano pronto, e parei um pouco no tempo. Pois, E então ir tratamentos, para Coimbra. hospitais. Claro, claro, exato. Ir para Coimbra todas as semanas. Às vezes, se tinha a sorte de ir o fim de semana a casa, se tivesse bebido muita água durante a semana, se as minhas análises estivessem boas, eles lá me davam autorização para ir passar o fim de semana a casa e ver a família e ver os amigos. No entanto, quando isso não acontecia, não, pronto, era passar semanas após semanas no hospital à espera de melhorar. Mas essa é uma decisão de um miúdo de 12 anos, 12, na altura tinhas 12 Uhum. anos, Sim, um bocado, para já é difícil tomar em qualquer altura, não? Mas sim. foi mesmo por causa do estou farto de sofrer, mais vale tentar uma vida sem uma perna? Hum. Foi muito essa a tua lógica? Eu acho que não foi tanto assim. Eu, Bem, na naquela altura, altura com lá 12 está. anos,
eu estou a elaborar esta pergunta, mas na altura, com 12 anos, Sim. é difícil uma pessoa conseguir conjecturar tudo isso, essas hipóteses do o que é que pesa mais, não é? Mas se calhar um pouco do sofrimento, não é? Como disseste, o sofrimento, o estar a perder tempo da vida. Sim, sim, nesse caso, nesse aspecto, sim. Acredito que tenha sido mais na base do vamos embora, não estou aqui a fazer nada. A perna que eu tinha na altura, a perna por si só já não era uma perna normal. Pronto, já não tinha músculo, era Pá, basicamente mais o osso. portanto, não Pronto, havia era muito uma perna. ganho, não havia muito ganho, não é? Não havia, nunca iria ser uma perna Pá, normal, nunca iria ter pá, uma vida normal, digamos, com aquela perna. Mas, no entanto, nem sequer foi tanto também por aí, porque, como disseste, pá, 12 anos. Quais é pá, que são as responsabilidades de um gaiato de 12 anos? pá. É ir para a escola, comer os vegetais, faz bem pela tua mãe, pelo teu pai, E manter-te fora de divertir-se, problemas e e divertir-se, divertir-te. E e... pronto, Pá, se fosse hoje em dia, pá. uma pessoa pronto, com mais idade, pagar a renda, tens de pagar as contas, tens relações, tens tudo e mais alguma coisa, tens responsabilidades. Na Tinhas um altura, as conjunto de responsabilidades ponderações a não ter havia. que Claro, limitava a é escolha. muito. Assim, É olha, muito foi uma mais escolha brusca, diferente. mas foi a tua escolha. Sim, E, sim, sim. Não, isso, e pensando hoje em dia, sim, voltando atrás, exatamente tudo igual e se calhar ainda mais cedo. Em vez de estar a perder tanto tempo, sabendo o que sei hoje, obviamente, pois, mas a decisão não mudaria, porque para mim, é isso que eu ia tanto na dizer. altura Perante o que como vamos ouvir, agora, perante o que vamos ouvir de ti, o sucesso que já atingiste, é caso para dizer que foi mesmo uma decisão, porque se não eras mais um, sim, tinhas sempre uma deficiência na perna, não é? sim, sim, mas E também não nem praticavas indo, desporto, não fazias nada, não é? sim, claro, Assim mas abriu-te um nem indo, campo, claro, claro, mas nem mas nada, pegando porque por aí, nem não indo sabias por nada aí disso nessa altura. claro, nem pelo sucesso, indo mesmo pela base do é uma perna. Claro, É uma perna. Eu tenho colegas na minha equipa do Arsenal. Um deles não tem uma perna e dois braços. Ele tem os dois braços curtos por aqui assim, pronto, pelo antebraço, e ele joga a bola na mesma. Eu compreendo para uma pessoa que tenha tudo a vida claro. toda, quando se falta uma perna, opa, o mundo acaba e agora, e as pessoas, o que é que vão pensar, e a minha vida, e correr e andar. Mas é uma perna, a vida continua, seja com Claro. uma perna, com um braço, a vida continua. As pessoas, eu compreendo que se deixam ir abaixo e tudo mais, mas não há absolutamente nada a ganhar desse pensamento ou dessa motivação. Não existe nada a ganhar. Se nós virmos com uma mentalidade completamente diferente, É, sem dúvida nenhuma. Porque não? o medo que, entre aspas, que Uhum. as pessoas têm de perder alguma parte, alguma pecinha do corpo, faz confusão, logicamente. Sim, sim. Tomaste a decisão e procedeu-se então à amputação da perna. Como é que foram os primeiros tempos? Não foram fáceis a adaptação? Sim. Sim, Foi. não foram fáceis, no entanto, pronto, em termos de mobilidade, eu já, na altura, já andava de muletas, já ia para 2 anos, portanto, em termos de mobilidade, já, Já tinhas já outra. estava basicamente habituado e lá está, como era uma criança, um gaiato, a aprendizagem na altura também foi mais rápida. Em termos de adaptação à prótese e à vida após a amputação, acho que foi bastante normal, acho que foi uma adaptação bastante rápida. Ah, mas pronto, acho que o impacto maior acho que foi e será sempre para as outras pessoas Sim, do que para mim. Pronto, não. Lá está, como disse, foi uma perna, ok. É menos uma, vamos andar com uma, vamos claro. mexer-nos com uma, metemos uma prótese, Sim, pronto, as não há. pessoas sentiste aquele olhar do o coitadinho, que, Sim, sim, ficou, isso aí que sem é dúvida, que isso também não aí podemos hoje tirar em das dia. pessoas, não podemos tirar das pessoas essa forma de pensar, porque as pessoas gostam. Sim, E as pessoas que gostavam de ti, logicamente,
que olham com aquele lado, pelo lado negativo de pá, coitado, agora ficou sem uma perna, não vai ser ninguém na vida. Não. Sim, É tu que existe, esse é pronto, um pensamento natural das pessoas, não é? As pessoas não. claro, Eu claro. penso que não fazem por maldade do Não, não, o não. ter pena. Não. A pena é um futuro que pode estar hipotecado, não é? Que as pessoas podem pensar Uhum. por aí. Mas tu tiveste a força e como é que começa a aparecer o futebol? Porque entretanto tens 12 anos, ainda viveste uns anos aqui, até que surgiu a luz. Como é que aparece o futebol de amputados na tua vida? Ou como é que vais parar na Ah, Inglaterra? pois, o futebol de deputados foi mesmo uma coincidência que aconteceu. Pronto, lá está. Eu fiquei em Portugal então ainda o resto da minha adolescência. Eu só vim para Portugal, para Portugal, para Londres em 2015. Então só há 7 anos atrás é que eu vim para Londres. Ah, e então depois de estar cá, eu cheguei em janeiro de 2015, só em setembro, outubro de 2015 é que eu descobri o futebol de amputados. E eu, na altura, estava a trabalhar como recepcionista num hotel aqui em Londres e trabalhava no turno da noite, trabalhava das 10 da noite até às 7 da manhã. Então saía às 7 da manhã do trabalho e em vez de ir para casa diretamente, pronto, para ir dormir, não, ia sempre esticar o dia mais, ou ia às compras, ou ia ao ginásio, ia fazer alguma coisa, tentar ter um bocadinho de normalidade antes de ir dormir. E num desses dias, sim, pronto, acabei por ir ao ginásio e foi a primeira e única vez que conheci o treinador de futebol de amputados do Arsenal. Foi a primeira e única vez que o encontrei nesse ginásio. Pronto, tinha mesmo de acontecer naquele dia, mesmo uma Estava coincidência, e pronto, destinado. ele estava destinado a conhecê-lo. E assim que ele me viu, pronto, ele aproximou-se logo de mim e pronto, introduziu-se, apresentou-se logo a mim, era o Luke, perguntou lá o meu nome, o que é que eu fazia, se já tinha ouvido falar do futebol de amputados e o que era, e pronto, teve-me a explicar que o Arsenal tinha uma equipa que eles treinavam todas as semanas, mesmo ao lado do estádio, então pronto, convidou-me para uma das sessões. Na semana seguinte fui lá ao estádio, tivemos a primeira sessão e pronto, desde aí nunca mais parei de jogar, pronto, basicamente. Mas porque o campo, eu compreendo também o treinador, o campo de recrutação não é tão vasto quanto o do futebol tradicional, não é? Ou seja, Não, vocês têm não. que ter mesmo a limitação e o treinador, quando viu um jovem num ginásio amputado, será que ele gosta de futebol? Se chama ter com ele, não é? Porque Sim, sim. o campo de escolha é muito, felizmente, para este lado, é reduzido, não é? Mas, Sim. portanto, e a tua adaptação, tu já tinhas jogado futebol de 11, como explicaste aqui, o futebol de 7, tanto faz o número de... Foi fácil para ti a integração e o começar a jogar futebol, porque aí ias apoiar-te nas canadianas e só podias jogar Uhum. com uma perna, não é? Como é que foram os primeiros tempos desse futebol? Tens ideia Isso aí ainda? foi, sim, sim, foi um pouco mais difícil, porque na altura, como disseste, por eu ter jogado futebol a minha vida toda, eu até fui para o futebol de amputados com talvez um bocadinho mais de confiança do que aquela que deveria ter tido, porque eu pensei mesmo, Claro. futebol de amputados, eu joguei futebol a minha vida toda, eu conheço futebol, eu sei o que é que se deve fazer, portanto isto aqui, a única diferença vai ser só jogar com muletas e bola para a frente, isto vai ser super fácil, e vou jogar bem, e vai ser tudo um passeio no parque. Mas não foi assim, pronto, o treino começou tudo bem, mas depois quando chegou à altura dos jogos, e eu vi a qualidade dos outros jogadores que já jogavam há anos, foi mesmo um abre-olhos, porque pronto, no dia em que eu lá cheguei, eu super confiante, venho de Portugal e vou chegar aqui fazer gols e assistência, e não, não, depois quando eu vi literalmente os jogadores que jogavam já há muitos anos e a rapidez que eles tinham e as fintas que eles faziam, não, eu fiquei mesmo boquiaberto, devido à qualidade que já havia. E então, pronto, isso só me motivou ainda para trabalhar ainda mais e ser como eles, obviamente, e desenvolver o meu futebol de amputados, neste caso, muleta. Mas requer sempre uma fase de adaptação, porque a fisicalidade do desporto é brutal. É que não é andar em muletas, é correr, é Correr. sprintar.
sempre em muletas, o desgaste nos Aqui a ombros, o nível dos desgaste ombros. nos pulsos, a violência do impacto das mãos no chão, pronto, é um chão de relevado ou de sintético, mas é sempre duro, pronto, não temos uma suspensão Claro. nas muletas, nas mãos, então o impacto é muito grande nos braços, nos Pois ombros, é no peito. completamente diferente andares depressa com as canadianas. Outra coisa é teres que rodopiar, teres que Sim, fazer os movimentos de um jogador, não é? Porque claro, depois claro, claro, as correr. regras já as vais explicar, porque logicamente que o futebol de amputados tem que ter regras muito específicas, Uhum. que a própria especificidade do atleta assim o obriga. Mas ainda no campo esta tua introdução no futebol, demorou muito tempo a adaptação ou foi uma questão de ganhar ali o jeito do correr com as muletas e conseguir fazer tudo canadianas, com as Sim. canadianas? Uh, Demorou um bocadinho ainda, pronto, a adaptar-me à fisicalidade do desporto, ao rodar com as muletas, a controlar a bola e rodar ao mesmo tempo, fazer tudo depressa, fazer os passos ao primeiro toque. Demorou um bocadinho, claro, e muletas partidas, canadianas partidas ao início, isso era quase todos os jogos, lá está, devido à fisicalidade do desporto, pronto, não é, sei lá, vou tentar tirar a bola, mas tentar não magoar. Não, é desporto, é contacto, é tudo e mais alguma coisa. Então é e um as pouco canadianas difícil. são as normais que se Sim, usam. sim, Quando não sim, há sim. canadianas de carbono, mais leves, menos Não, 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 leves. Não é como o não. ciclismo, em que antes eram as pasteleiras e hoje uma bicicleta pesa quase 10 gramas. Não é? Pois, Portanto, no você, entanto, existem essas muletas que se podem comprar de carbono e tudo mais. Eu, por exemplo, as muletas que eu tenho para o meu dia a dia são dessas e têm mesmo uma suspensão. Porque, pronto, como eu utilizo muletas todos os dias, eu preciso de algo mesmo uh, que não seja tão violento para o meu corpo, para eu poder andar todos os dias e andar largas distâncias. No entanto, para o futebol, é a muleta normal, a mais básica que se pode arranjar, a mais leve que se puder arranjar. Mais rápido nós poderemos ser, então, mas sim, mas canadianas normais, mais suficiente para jogar futebol. e depois começaste a jogar em que posição? Porque isso é Tem o meu. importante também ou não? A posição no Sim, campo. então, pronto, Como no é futebol futebol de de 11 7. também, não é? É Sim, futebol 7, não é? a futebol de 7, futebol de amputados, portanto, tens Mas tem o que haver o guarda-redes, os guarda-redes, tem defesas, que os haver os médios e os defesas. Pois. avançados. É como tudo. E eu na altura joguei sempre a defesa, sempre a defesa central. Este ano de 2020 joguei já uma parte já a avançado. No entanto, a defesa central é onde eu me sinto mais confortável e é onde eu tenho jogado 90% da minha carreira no futebol de amputados, é sempre a defesa central. E começaste no Arsenal e jogaste sempre no Arsenal até agora, não é? Ou não? Sim, joguei, não, também, joguei no Arsenal durante os meus primeiros 3 anos. E depois o ano passado transferi-me para o Portsmouth, que eles tinham outra equipa e pronto, precisavam também de mais jogadores, porque como disseste ao início, os jogadores que existem aqui não são muitos, então há sempre transferência de jogadores para outras equipas. E então o ano passado joguei também pelo Portsmouth. No entanto, joguei pelas duas equipas porque o Portsmouth estava na Premier League, que é pronto, a primeira divisão, e o Arsenal estava no Championship, que seria, digamos, a segunda divisão. E então daí poderia jogar pelas duas equipas porque não se defrontavam uma contra a outra. E então a Liga permite que os jogadores façam isso de modo até terem mais tempo de jogo, mais possibilidades para desenvolver o seu futebol. Mas sim, em termos de clubes, foi só o Arsenal, O Arsenal ou o Portsmouth? o Peterborough, desculpa, não foi o Portsmouth, foi o Peterborough que joguei este ano. Mas agora, pronto, este ano o Arsenal já está de volta outra vez à Premiership. E então este ano só jogarei com o Arsenal, mantendo a mesma as idas à seleção nacional, mas em termos de clube, só o Arsenal mesmo. Isto para Portugal pode parecer estranho, é para os portugueses, mas tu és português e representaste a seleção inglesa. Sim, sim. Porquê? Porque não há seleção portuguesa. Sim, não há seleção portuguesa. Então, na altura,
a UEFA, que é o organismo que rege o futebol de amputados a nível internacional, eles permitiram que eu jogasse pela seleção inglesa, mesmo não tendo o passaporte na altura. Eles permitiram que eu jogasse pela seleção inglesa devido a esse facto que em Portugal não existe qualquer clube de futebol de amputados ou a seleção de futebol de amputados. Então, para permitir que eu jogasse futebol, como eu estava a trabalhar e estou a trabalhar, estou a viver no Reino Unido, eles permitem que eu jogue pela seleção de Inglaterra. A nível de campeonato, quantas equipas, já vejo que há primeira e segunda divisão, Uhum. quantas equipas em média estão em cada uma das divisões? 5 equipas por divisão. Portanto, fazem um calendário, depois de campeonato, depois playoffs, não? Para, para a Sim, um competitividade. campeonato, um campeonato normal. 5 equipas na Primeira Liga, 5 equipas na Segunda Divisão. E quem chega, pronto, jogam todos uns contra os outros. E chega ao final do ano, quem está em primeiro é o campeão. E quantos títulos já conseguiste? Já temos 2 títulos, um da Primeira Divisão e um da Segunda Divisão. A nível, Além do mais, pronto, ganhamos também já várias taças da Liga, digamos a Taça de Inglaterra, como existe aí a Taça de Portugal, seria o equivalente. Pronto, tens o troféu também de taça e não só do campeonato. as equipas são todas aí à volta de Londres ou estão espalhadas essas Não, não, cinco? por acaso, à volta de Londres, neste momento temos 2 equipas, temos o Arsenal e o Chelsea, que o Chelsea é uma equipa que apareceu este ano, é a primeira vez que eles vão disputar o campeonato, vai ser este ano. Mas em Londres só temos essas 2 equipas. Depois há mais equipas no norte e pronto, mais a sul de Inglaterra também. Tens o Manchester City, tens o Everton, mais a sul tens o Brighton também, tens o Portsmouth. Pronto, há várias equipas também. Tens o Newcastle no norte da Inglaterra, tens equipas também na Escócia que jogam também no nosso campeonato em Inglaterra. Pronto, há espalhadas por todo o país, não só à Mas não é volta uma de Londres. realidade muito europeia os campeonatos de futebol de amputados. Uhum. Nos outros países Eu aí acho à que volta está. também há, por exemplo, Sim, Espanha, sim. França, têm Sim, sim. campeonatos Sim, sim. Pronto, eu vim agora há 2 semanas atrás que estive no Campeonato do Mundo, da Turquia. ah, na Turquia, e há várias. O desporto está a ter um desenvolvimento fenomenal. Está a ter um desenvolvimento fenomenal em termos de, pronto, de seleções europeias. Portugal é uma das poucas, um dos poucos países que não tem clubes, que não tem seleção. Porque tens em Espanha, tens a Itália, tens em França, tens a Alemanha, tens a Bélgica, tens a Turquia, tens a Rússia, tens o Uzbequistão, depois pronto, tens mais equipas também em África, e tens equipas na América do Sul, tens pronto, espalhados por todo o mundo. Mas na Europa pronto, como disse, tens várias seleções a representar a Europa. Portanto, neste campeonato do mundo na Turquia, representaste uma vez mais a seleção inglesa e ficaram em terceiro. Dos europeus, Ficámos quem é em que ficou em primeiro? terceiro. Não, não, é isso. Ficámos em terceiro dos A nível europeus. da Europa, pois, a A nível da nível Europa. europeu. A Nono, nível mundial, ficámos em nono. Éramos 24 seleções de todo o mundo. Ficámos em nono. E a nível europeu ficámos em terceiro, sendo que a melhor equipa é a Turquia. Pronto, é a melhor equipa da Europa e a melhor equipa no mundo, neste caso. É a Turquia. Mas pronto, eu gosto sempre de considerar a Turquia um mundo à parte, porque eles são das únicas seleções que são profissionais, eles são pagos para fazer o que fazem, para jogar futebol. Enquanto nós aqui na seleção inglesa nós treinamos uma vez por mês, todos juntos, eles se calhar eles treinam fazem 3, 4 vezes estágios, por pois. semana. Sim, eles fazem estágios de 2 meses antes do Campeonato do Mundo para se adaptarem uns aos outros, para estarem juntos todos os dias, enquanto nós estamos juntos uma vez por mês, porque pronto, temos trabalhos, cada um tem a sua vida individual, tem as suas carreiras, as suas famílias, e não somos pagos para fazer esse desporto. Na Turquia, sim, na Turquia há um investimento brutal no futebol de amputados. O ano passado, a Federação Turca investiu 8 milhões de euros para desenvolver os campeonatos que eles têm. Eles têm dois campeonatos, tal e qual como nós aqui temos, a primeira divisão e a segunda divisão, só que, no entanto, todos os jogadores
são pagos para fazer aquilo. Eles, pronto, treinam 5, 6 vezes por semana, eles são jogadores de futebol, eles são celebridades, autênticas Claro. celebridades na Turquia. É uma coisa fenomenal, é surreal mesmo ver a vida que eles têm e vê-los a jogar futebol, porque pronto, como disse, nós treinamos uma vez por mês, nós fazemos um passo, ok, fazemos o passo, temos que controlar a bola, virar, passar a bola, enquanto que os turcos a jogar futebol, eles é tudo ao primeiro toque, a passar, a correr, a fisicalidade que eles têm é um pouco, não injusto, mas é um pouco David contra o Golias, é o mesmo que teres Claro. o Benfica a jogar na Taça de Portugal, se calhar contra o Atlético de Reguengos ou contra o São Pedro. A jogar É uma constantemente, não é? A luta jogar desigual, é constantemente. uma luta um pouco desigual. A jogar constantemente, não é? Sim, sim, Porque sim, sim. a calendarização dos campeonatos do mundo é a mesma lógica no futebol de 11, 2 em 2 anos, ou seja, de Sim, 4 em sim. 4, 2 em 2 há sempre competição. Sim, sim. Agora em 2024 vamos ter o Campeonato da Europa, e depois em 2026 voltaremos a ter um Mundial. Neste campeonato do mundo, aliás, em quase todos, há uma seleção que fala português e que fica sempre o primeiro, segundo, terceiro, Angola. Sim, sim. Mas aqui pode passar, ou para as pessoas, alguma ironia, mas não é. É uma grande verdade, é uma realidade. Angola tem É um uma campo de potência. recrutação imensa. Porquê? Exatamente. Porque era o país com o maior número de minas terrestres instaladas. Exato. E eu que estive em Angola já várias vezes, quer dizer, há muita gente sem pernas por causa das minas, por causa Sim, da sim, sim. guerra. Sim, Portanto, sim, exato. daí falámos há pouco, Portugal, felizmente, por um lado, não tem um campo de recrutação, são meia dúzia, Angola Uhum. são milhares. Ou seja, Exato. e eles apostam também muito no futebol de amputados, porque agora ficaram em segundo, não foi? Neste campeonato do mundo. Mas eles ficam sempre bem classificados. Sim, em 2018 eles já tinham chegado à final. E, ironicamente foi também Angola contra a Turquia. No entanto, em 2018 a Angola ganhou nos penaltis. O campeonato foi passado no México, eles ganharam nos penaltis. Este ano foram outra vez à final contra a Turquia. Mas pronto, a Turquia, como disse, um nível completamente à parte de toda a gente. Mas mesmo assim E perderam com os ganharam. angolanos. Sim, Portanto, sim, sim. Em afinal o 2018 David, perderam. afinal o David também bate o pé ao Golias. Também bate. Eu Ou digo os sempre que é angolanos, ou futebol. os angolanos também têm uma lógica também já muito profissional deste tipo de competição. Não, não, não há tanto, não há investimento também no campeonato lá. Eles não são profissionais. No entanto, como disseste, devido ao facto que há muitos, muitos jogadores, o desenvolvimento dos próprios jogadores é muito mais rápido Bem, do que nós aqui em Inglaterra. Uh, e o facto de a fisicalidade do desporto, eles são muito melhores. Eles, em Angola, os angolanos, por exemplo, eles podem sprintar, e não é correr, não é dar aquele jogging, não, é sprintar. Eles podem sprintar 50 minutos seguidos e estão prontos para mais 50. Pelo menos, eu não, eu posso fazer um sprint, mas recupero, descanso, ando um bocadinho, claro. recupero o meu fogo, mas pronto, a fisicalidade que eles têm disponível é uma coisa fora de contexto, é espetacular, é brutal. Porque eu acho que mais do que a técnica, aliás, eu pouco conheço e não vi no jogo, o pouco que vi foi quando soube da tua existência, fui buscar, fazer buscas no YouTube. Sim, sim, Aquilo é preciso mesmo muita força, muito mais do que técnica. É a força que sim, prevalece, não é? Como tu dizes, sim. quer dizer, alguém que tem a capacidade de movimentar rápido as canadianas ganha logo terreno ao outro Claro, que vai mais calmo, não é? claro, E claro. em termos de ataque, de passes, depois tiverem, juntarem a técnica, aí está um conjunto perfeito. Aí está o jogador ideal. Agora vamos um pouco às regras, porque até nas fotografias se nota a confusão, porque cada pessoa tem duas pernas. Vocês têm Uhum, uma, mas têm duas que são o apoio da canadiana. claro. Ou seja, aquilo por vezes é um emaranhado de canadianas e de pernas. Quais são as regras básicas? O que é que se pode e não pode fazer num jogo de futebol de imputados? Sim. Então pronto, é futebol 7 contra 7.
o guarda-redes tem uma amputação superior, ou seja, o guarda-redes só pode ter um braço. Se, digamos, ele tem só a mão amputada e tem o resto do braço, o braço tem de estar dentro da camisola e tem de estar, digamos, preso assim ao peito, ou seja, ele não pode movimentar o braço para cima ou para o lado, tem de defender sempre com um, mas o outro tem de estar junto ao corpo por baixo da camisola. Para Portanto, essa é equilibrar a uma das regras. desvantagem. Portanto, Claro, os jogadores de exatamente. campo não têm uma perna, o guarda-redes tivesse os dois braços. Não tem um braço. Claro, claro. E também de canadianas, também não dá jeito ser guarda-redes, não é? Nem conseguiria, nem Pois, conseguiria. não. Mas pronto, como o guarda-redes também tem as duas pernas, o guarda-redes não está autorizado a sair da área. Pronto, ele tem pronto, existe a grande área, não existe a pequena área, é só uma área. Mas o guarda-redes não está autorizado a sair dessa mesma área, pronto, devido à vantagem de ter duas pernas e se pudesse, agarrava na bola e levava a bola até à outra área e pronto, não pode então. À parte disso, não se pode tocar com a bola nas muletas, é considerada mão na bola. Pronto, só podes mesmo tocar na bola com a perna que tens. E o guarda-redes com a mão que tem. De resto, pronto, os lançamentos são feitos com o pé, obviamente. Uh, e pouco mais diferenças há entre o futebol de 11, digamos, e o futebol de 7. Portanto, a canadiana, apesar de vos acompanhar cá de cima até lá abaixo, conta sempre como braços. Conta sempre com o braço. No entanto, pronto, é como Mas fazem mesmo no futebol. bloqueios. Mas, por exemplo, um Sim, bloqueio é sim, exato. permitido, não é? Meter a canadiana à Depende. frente para não deixar passar. Depende. Aí, tal e qual como o futebol de 11, também às vezes já depende da interpretação do árbitro. Claro. Por exemplo, mão na bola é considerado mão na bola. No entanto, se eu tiver as muletas junto, assim, junto ao corpo, pronto, junto ao corpo, aí a bola toca nas muletas, não é falta. Agora, se eu tiver os braços afastados e a ocupar mais área do que aquela que normalmente estaria, aí é considerada falta. Sim, portanto, a Considerada mão na lógica bola. do futebol, se Exato, houver exato. o amplitude do espaço, Exato, exato. é Por isso é que considerado hoje em falta. dia os defesas mesmo em futebol de 11, o Benfica, Sporting, quando estão na área e enfrentam o avançado, eles metem sempre as mãos Metem as atrás das mãos costas para isso não acontecer, para para o não braço, para o braço acontecer estar no falta de estar assim. prolongamento, para o braço Claro, estar no exato. prolongamento do campo e não ser falta. Exato, e Mas aqui no futebol de amputados a regra é a mesma. Pronto, se os braços estiverem junto ao corpo, estás na tua posição normal, digamos, e a bola toca na muleta, não é falta. Se estiveres com os braços afastados e a ocupar mais espaço que aquele que normalmente estarias e a bola toca nas canadianas, então aí é considerado mão na bola e é falta. Se estiveres dentro da área, obviamente é penalti, mas em qualquer outra parte do campo, pronto, é uma falta. quais são as faltas mais recorrentes? Porque uma coisa é ter duas pernas, temos sempre, mesmo que uma vá ao corte da bola, a outra pode, com maldade, derrubar um Uhum. jogador. Vocês aqui têm metade dessa capacidade. É fácil rasteirar? Não. É preciso já estarem no Não, pronto. chão para conseguir fazer a Sim, rasteira, não é? exato. Essa também é mais uma das regras. Não é possível. Pronto, é falta também se fizeres um carrinho, digamos assim. Se fizeres um carrinho é falta, não se pode fazer carrinhos. Se estiveres no chão, se caís ao chão, não podes tocar na bola, também é considerado falta. Mas sim. Ou, se- ou seja, é claro que as regras têm que ser sempre adaptadas, porque isto é um Claro. desporto adaptado. Não, não podemos estar à espera de ver as mesmas regras. Mas eu falo porque de certeza que as pessoas, a mim também me faz confusão, o emaranhado de canadianas, como é que um árbitro ali consegue deslumbrar às vezes faltas, não é? Descortinar as Sim. faltas. Existe o VAR, vocês não têm VAR, não, Não, não não, têm não direito a existe VAR. o VAR, mas aí Mas por há isso é fora de que eu jogo, disse que não, também não há não há fora de fora de jogo. jogo, pois. Mas pronto, em relação aí aos árbitros, como é que eles descortinam essas faltas aí? Por isso é que eu disse que, tal e qual como o futebol de 11, depende da interpretação do Claro. árbitro. Porque às vezes, para um árbitro, ok, é mão na bola, ou é falta, para outro árbitro, se calhar tem uma interpretação diferente. A regra, como disse, se as muletas estiverem junto ao teu corpo e toca na bola, opá, não há nada que possas fazer, não podes fazer desaparecer as muletas. Se os braços estiverem afastados e tocar, ok, pronto, é falta, não é a tua posição normal.
No entanto, Mas, depende mas por exemplo, sempre da interpretação do árbitro. numa muleta, Uhum. às vezes até por uma questão de equilíbrio, vocês se calhar têm necessidade de a pôr um pouco mais de lado. Claro, claro. Não há intencionalidade, é apenas por uma questão de se equilibrarem vocês, não é? Uhum. Vocês têm que se Sim, sim. equilibrar. E ao esticar um pouco, se a bola for bater lá, quer dizer, não há intencionalidade. É que enquanto o jogador estica o braço, quer dizer, não pode dizer que Claro, foi claro. para agarrar o ar nem a parede, Sim, não é? sim. Portanto, Claro. não há uma justificação. Vocês têm uma justificação. O árbitro tem em conta isso ou é sempre o critério? É sempre. É o É sempre o critério, é sempre critério. o critério, porque lá está, para um árbitro, ele, ok, estava a cair e metia o braço um bocadinho mais fora de posição para não cair, mas para o outro árbitro, não, não deve estar assim, tem de estar assim e ponto final. Como disse, depende da interpretação do árbitro. Tentou sempre ser o mais justo, obviamente, mas pronto, há sempre, tal e qual como o futebol de hoje, há sempre desacordos com o árbitro. A equipa de arbitragem é também um árbitro com dois auxiliares, ou não, ou Sim, são pronto, no total cinco árbitros no total. Tens o árbitro principal, tens um em cada linha, apesar de não haver foras fora de de jogo, jogo. existe sempre um árbitro, pronto, num lado do campo e outro no outro lado do campo. E depois tens dois árbitros também a tomar em conta do campo não, do banco de suplentes. Acho que são os piores, não? Sim, pronto, isso tal e qual como no futebol, há sempre decisões um pouco mais difíceis de digerir e então há sempre os árbitros que estão lá para controlar os ânimos, para Olha, controlar toda a gente. esta é claro que é uma pergunta a brincar, mas o facto de vocês terem as canadianas, não há agressões com as canadianas. Ou também há? Não, não, não. Também há aqueles Não. escaramuças Às de vezes, jogo, é que vocês depois têm uma diria, arma na mão, não é? claro, claro. Não, em termos de agressão, não. No entanto, existe sempre aquela, digamos, a matreirice do futebol, e eu não fujo à regra, por exemplo, eu sou um defesa central. Se eu estou a marcar um avançado, opá, para distrair o avançado, se calhar dou-lhe um toquezinho assim com a muleta no pé, só para ele saber, ei, eu estou aqui, Então, aqui, pá. para o tirar do jogo, tentar Sim, desanimá-lo porque assim um isto não deixa bocadinho, de ser nada de competição, agressão. porque estamos a falar de competições. Estamos a falar, Não estou a ouvir, João. estamos a Ok. falar de competições, não é? Sim. Portanto, não é um jogo de brincadeira. É claro que a Não. matreirice aí faz falta, porque o objetivo de qualquer das duas equipas é ganhar. Sim. E aqui, com duas, com três, com uma perna, sem nenhuma, quem entra dentro de campo, o basquete, por exemplo, de cadeira de rodas, Uhum. mesma coisa, portanto, as pessoas entram com o espírito de ganhar. Agora, Sim, sim. logicamente que é capaz de haver mais fair play, menos maldade, não é? Uhum. Se calhar na parte do jogador. Não sei, Sim, pergunto sim. eu. Sim, não, eu pronto, concordo contigo. Eu também sempre fui aquele tipo de jogador que para mim, ok, ganhar é importante, mas futebol é futebol. Tanto que eu no final dos jogos ia sempre falar com as outras seleções e com os outros jogadores e tentar animá-los, até, pronto, falando português e espanhol, com a seleção brasileira, com a seleção argentina, que jogámos duas vezes, tentar sempre animar e acalmar toda a gente. Uh, mas pronto, ok, futebol é futebol, ganhar temos de ganhar, mas não ganhar a qualquer custo, não com essa. Sempre com respeito, sempre a jogar futebol. Estamos ali para se divertirmos, para passarmos um bom bocado. Obviamente queremos ganhar, representar o nosso país e levar um troféu para casa, no entanto, não faço tudo para ganhar, não. O, a nível da UEFA e da FIFA, o futebol de amputados merece algum reconhecimento. É quando são entrega de prémios, entregam prémios o melhor roupeiro, o melhor homem a meter os atacadores. E de futebol de amputados nunca vi ninguém receber o prémio de melhor jogador do mundo, de segundo Não, melhor, não, não. terceiro. Não é? Portanto, é um Por parente enquanto, por pobre. enquanto ainda não. Existe os melhores jogadores do campeonato, pronto, o melhor jogador do campeonato do mundo, o melhor marcador, o melhor guarda-redes, o prémio Fair Play para a seleção. Existe durante a competição, no entanto, fora das competições não existe ainda o melhor jogador do ano. Não, não. Mas isso era também um incentivo a que jovens que tivessem este problema
encarar com outro espírito. Dizer assim, não, isto é uma Sim, competição engraçada. Isto até sim, mas eu acredito que seja o tudo uma questão de mediatismo, tempo. o mediatismo puxa as pessoas, não é? Sim, sim, exato, é tudo uma questão de tempo. Se formos se recuarmos 5 anos atrás, em 2017, quando foi o Campeonato da Europa, em 2017, que nós chegámos à final, foi a Inglaterra contra a Turquia, na Turquia. Na final A desse Turquia que Campeonato está em da todas, Europa, bolas. sim, sim, como disse, é outro mundo à parte. Portanto, afinal é A sempre a Turquia final contra alguém, não é? contra alguém. Mas pronto, como estava a dizer, em 2017 foi a final do Campeonato da Europa e estavam 42 mil pessoas nas bancadas a ver o jogo. Impressionante. E eu lembro-me que na semana anterior tinha sido uns jogos de qualificação internacional e houve um jogo, acho que foi a República da Irlanda contra a Escócia, ou foi algo assim parecido, em que estavam 32 mil pessoas nas bancadas, ou seja, estavam menos 10 mil pessoas a ver futebol profissional, de jogadores da Premier League, jogadores da Itália, da Sim, Alemanha, sim. jogadores Os grandes famosos, craques do mundo, não é? profissionais, os grandes craques, estavam menos de 10 mil pessoas a ver esse jogo do que uma final de amputados na Turquia, onde estavam 42 mil pessoas nas bancadas. É a mentalidade. É a Não mentalidade e a tem forma cabimento. como, Pronto, como se mas encara a sim, modalidade. sim, mas É. tal e qual como isso, é uma questão de conhecimento e de. Agora está-me a faltar a palavra de awareness. Pronto, das pessoas têm. É saber, é passar a palavra. Pronto, em 2017 já se sabia um pouco, em 2018 sabe-se É. mais, e agora este Mundial tínhamos 24 equipas a nível mundial a participar. Pronto, no Mundial. Pronto, Mundial de Futebol 11, acho que são 32, se não me engano, ou 32. 30 e qualquer Sim. coisa, equipas. Pronto, já não estamos assim tão longe quanto pensamos. Há Sim, cada vez mais mas há seleções a falta, por participar. exemplo, a comunicação social não dá destaque nenhuma. Aliás, eu não sabia que havia sequer estes campeonatos, eu Sim, sim, reconheço. Lembro quando falámos a primeira vez, foi há 4, 5 anos, por causa de uma entrevista para uma revista de futebol, sim, sim, e que eu próprio mostrei a minha estranheza, porque não conhecia. Ou seja, e eu sou jornalista. Portanto, quando um jornalista não sabe, as pessoas muito menos irão saber, não é? Porque, claro, claro. ou seja, aqui temos que divulgar, promover, porque merecem tanto o reconhecimento os jogadores de futebol amputado como os outros. Aliás, se calhar merecem muito mais o reconhecimento, não é? Já não falo em palmadinhas nas costas, que isso vocês não precisam. Sim. É de um tratamento como jogadores, como atletas que estão a competir. Os clubes fazem investimentos, as seleções fazem investimentos. Por isso o mínimo que se pode fazer é dar reconhecimento, não é? Sim, sim, mas pronto, como disse, é tudo uma questão de tempo. Ah, Cada vez mais pessoas falam acerca do desporto. Agora, antes do Mundial, tivemos entrevistas pronto, que nós, os jogadores, fizemos aqui em Inglaterra com a BBC, com a Sky Sports, com a Sky News. Pronto, há vários meios de divulgação pronto, que vieram falar connosco para falar, para fazer entrevistas acerca do desporto, aproveitando o Mundial também, mas como disse, é tudo uma questão de tempo e daqui a uns anos, se calhar, o futebol de amputados já faz parte dos Jogos Paralímpicos também, quem sabe. É tudo uma questão de tempo e eventualmente vai chegar lá. Pois, porque essa era a pergunta que eu tinha agora engatilhada. Sim. Nos Jogos Paralímpicos, o futebol de amputados não entra, ainda não é modalidade olímpica. Não, ainda não, mas como disse, é uma questão de tempo. Eu acredito que mais jogo olímpico, menos jogo olímpico, daqui a 4, 8, não sei quantos anos mais, mas eventualmente vai chegar lá. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer, devido à divulgação que o desporto está a ter, cada vez mais, e pronto, o facto de a Turquia ser um país que investe tanto, vai também forçar, digamos, um pouco os outros países a investirem um pouco mais. Pronto, e esse investimento vai levar à divulgação, e essa divulgação, quanto mais pessoas souberem, melhor. Ou então no dia em que os americanos entrarem também a sério Não, e, eles têm a e equipa, começarem a eles têm a fazer equipa. um campeonato cheio de mediatismo, aí as pessoas depois aí já vão todos atrás. Claro,
Não, que eles já têm a equipa, mas pronto, também sofrem um pouco do que nós sofremos, que é a falta do conhecimento. Eles não têm também um investimento muito grande, também não são pagos pá, para representar a seleção. Mas sim, sim. Há sempre, pronto, a América sendo um país tão grande, tão mediático, há sempre um pouco mais de conhecimento acerca do futebol de amputados por exemplo, aqui em Inglaterra. Hélder, estás com quantos anos? 34. Portanto, já estás a começar a pensar, a arrumar, a pendurar as chuteiras, como se diz A pendurar na a chuteira, gíria, neste na caso. gíria do futebol. Neste caso é pendurar a chuteira. A eh, chuteira, e exato. já és treinador também. Sim, eu tenho o nível 2 de treinador. Através do Arsenal, consegui fazer o nível um e o nível 2 de treinador. No entanto, foi algo que fiz pelo Arsenal, através de um curso. No entanto, é algo que depois de experimentar ser treinador e dar aulas, mesmo aqui dei aulas em escolas primárias e escolas secundárias e em alguns clubes também, mas é algo que não vou correr atrás. Não te Uma vês coisa a é ser ser treinador. jogador. Não, não, não. Uma coisa é ser jogador de futebol e outra coisa completamente diferente é ser treinador. Pronto, e eu sendo jogador de futebol toda a minha vida e experimentando já ser treinador é completamente diferente, mas é algo que eu não me vejo a fazer. Gosto muito de jogar futebol e enquanto conseguir correr, vou continuar a jogar futebol. Enquanto conseguir, vou continuar a jogar. No entanto, quando não conseguir jogar, acho que a minha carreira terminou aí. Portanto, de nada, nem sequer com a formação, só a ensinar os miúdos os primeiros passos. Não, e para isso estarei Não. sempre disponível, porque até Mas, mesmo mas, é algo tam- que nós fazemos já. mas também porque se calhar não há uma profissionalização. Porque se te garantissem, se calhar, uma estabilidade como treinadora, em termos financeiros, se calhar poderias Sim. ponderar essa hipótese, não? De Ah, vou embrenhar-me um pouco mais neste mundo, até pode ser que venha a custar. Agora, se não houver pagamento, quer dizer, tem que ser do teu tempo livre, tem que ser claro, claro. às tuas custas. Ora, se já não tens a vontade lá mesmo em cima, é claro Sim. que é mais Não, difícil, não não, é? mas neste caso, isso não. O facto de ser jogador de futebol de amputados não quer dizer que eu, sendo treinador, seria treinador de futebol de amputados. O curso que eu tenho de treinador Ah, é és... treinador de futebol, Não, mas eu estava a não falar é treinador mesmo de de futebol de trabalhar amputados com. onde não se é pago. Ou seja, se eu arranjar um trabalho como treinador num clube qualquer, num Chelsea, não quer dizer que vá treinar futebol de amputados onde não é pago. Não, eu posso Sim, sim. treinar. Se eu investisse numa carreira de futebol, de treinador de futebol, pronto, poderia eventualmente treinar um Benfica, um Sporting, um Porto. O curso é de futebol, não de futebol Pois, de vocês amputados. tiram. Mas não, é mesmo o gosto pessoal. Eu não me vejo como treinador. Infelizmente, não. Gosto muito de jogar, gosto de ser jogador de futebol. Ah, Agora, treinar já é diferente. Estarei sempre disponível, como estamos agora, para instruir os jovens a jogar o futebol de amputados. Nós temos aqui em Inglaterra temos um programa de júniores, em que temos crianças com 4 5 acho que o mais novo tem 4 anos e já joga futebol de amputados, já anda de muletas, é uma coisa. É muito, muito bom vê-lo a jogar futebol não, e e todos os jovens é dar uma vida nova a essa criança, não é? é, É abrir o não, horizonte, então, é abrir um horizonte de esperança e de ver que teve um problema de saúde, ou de sim, saúde teve que ser, não é? Para ficar sem perna, claro, ou claro, de claro, nascença ou não, mas ver que a vida não acaba ali. Que há a claro. possibilidade de Não, fazer sim, aquilo sim, que os e outros então, fazem e de até praticar desporto. exato. Portanto, Sim, e esse programa Júnior estar sempre tão próximo de nós também, eles acabam sempre por ver, olha, eles já jogam por Inglaterra, é sempre algo que eles podem chegar a fazer também. Pronto, nós já temos mesmo agora na seleção inglesa que participou neste Mundial, que foi a seleção mais jovem a participar neste Mundial de sempre. Vários dos nossos jogadores que estão nesta seleção principal vieram do programa de júniores. Ou seja, eram jogadores que começaram a jogar com 11, 12, 13 anos e pronto, conseguiram chegar até ao nível da seleção principal, o que é fantástico de ver já o desenvolvimento do futebol de amputados aqui.
Portanto, uma aposta na formação que está a começar a dar frutos. Sim, 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 sim. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E em Portugal, eu acho que nessa altura, quando falámos, eu tinha feito essa pergunta de a Federação, alguma vez tentaram um contacto com a Federação na tentativa de perceber pelo menos se havia a possibilidade de ter uma equipa ou nunca houve nada de conversas? Pronto, em termos da nossa seleção, falar com Portugal, eu acho que nunca houve esse contacto. No entanto, eu sei que a nível europeu, pronto, há um secretário-geral para o futebol de amputados, a nível europeu, e eu sei que essa pessoa é responsável pelo começo do futebol de amputados em vários países. Eu sei que essa pessoa há 1 ou 2 anos teve conversas com alguém em Portugal, não sei se foi através da Federação diretamente, mas sei que houve conversas para se começar o futebol de amputados em Portugal também. No entanto, ainda não houve nenhum passo concreto nessa direção. Mas é algo que existe a possibilidade de haver no futuro, mas por enquanto ainda não. Hélder, queres deixar uma mensagem aos teus conterrâneos alentejanos e portugueses, a quem tenha problema físico ou às outras pessoas, pelo menos para verem com olhos de ver Sim, o- esta realidade que é do futebol de amputados. E a quem sim. tenha esse problema, se quiseres deixar uma mensagem, o microfone é teu, o espaço é teu. Não, muito obrigado. Não, duas coisas muito simples a dizer. A primeira, o meu muito, muito, muito obrigado a toda a gente que interage comigo através das redes sociais, através do meu número de telefone, manda mensagem. Porque, como disse, nós não somos jogadores pagos para representar o país e sempre que há uma competição europeu ou mundial, eu vou à internet e faço sempre pedido de fundos, de dinheiro, tentar fazer angariação de dinheiro. Então, meu primeiro muito obrigado a toda a gente que de uma maneira ou de outra contribuíram e suportam que eu jogue pela seleção, seja contribuir com dinheiro ou seja com um like no Facebook. Adoro essa interação e agradeço o suporte que toda a gente me dá do fundo do coração. E a segunda mensagem seria mesmo só para toda a gente, como disse ao início, é uma perna, podia ser um braço, nunca se deixem ir abaixo, que depende sempre da mentalidade da pessoa. Se nós encararmos todos os nossos, digamos, problemas na vida com uma mentalidade positiva, as coisas correm sempre muito melhor, muito mais fáceis. Este é o claro exemplo da resiliência e da positividade, não é? Que é o não deixar cair quando é claro que as coisas não são iguais, mas o mundo não acaba. Não, não, não. Só se E como morrermos, não disse é? ao, Se como morrermos, disse ao pronto, é início, claro. não há nada positivo a ganhar de desistir ou de um pensamento mais negativo. Não há nada, nada a ganhar. Portanto, para quê se quer ter esse pensamento? Não, é que não vale a pena. Portanto, sempre bola para a frente, pontapé para a frente, que há sempre algo mais, algo melhor a acontecer no futuro. E o pontapé para a frente que seja para o lado do guarda-redes que não tem o braço. Que seja para o lado do guarda-redes não tem braço, que é sempre mais fácil marcar gol aí deste lado. Porque ele não pode defender. Não, ele não pode ter canadianas, portanto, tinha que Não, ir, se não, não não. tiver o esquerdo, tem que defender com o direito. Tem de defender com o direito e tem de fazer um movimento pronto, a cruzar o corpo. Já agora, só mesmo uma pergunta para terminar. Os Sim. resultados costumam ter muitos golos. Alguns, depende também da diferença de seleções. Nós tivemos, por exemplo, o resultado lá na Turquia, pronto, nós ganhamos, o máximo que ganhamos foi 3-0 à Indonésia. Ah, dos outros jogos tivemos 4-3 com a Argentina, 3-0 à Polónia. Pronto, mas resultados, digamos, um bocadinho mais normais outra vez, mesmo Desnivelados não. não, aí diria se calhar uma Turquia, uma seleção profissional Sim. talvez com uma Espanha, talvez e pronto, ganhassem 7-8-0 ou algo assim e pronto. Nada que não Mas se como disse, passe, nada que não se passe no futebol,
tradicional. Nada, exatamente. E volta e meia Isso também há acontece goleadas. este fim de semana também é 5-0, 6-0, isso também pronto, é futebol. E esses, muitas vezes, passa a ironia, esses é que são os verdadeiros coxos, que têm as duas pernas e conseguem fazer as geneiradas de todo o tamanho. Vocês têm essa desculpa. Desculpa, que não é desculpa nenhuma. Agora, Pois, pronto, às vezes é acontece. claro que estamos a brincar, mas às Claro, vezes claro. apetece dizer que coxos são aqueles que têm as duas pernas e não conseguem fazer nada. E não tentam. Hélder, muito obrigado por este bocado, por estás a conhecer, não, a malta das pessoas de Reguengos conhecem, quanto mais não seja o nome, e conhecem a história, mas os restantes seguidores que temos no país, em Espanha e por esse mundo fora, os nossos imigrantes, gostaram com certeza de saber que há um português a dar cartas no futebol de amputados em Inglaterra, porque nós gostamos dos nossos, que os nossos tenham sucesso. Claro. Não, e pronto, muito obrigado a ti, João, pelo trabalho que estás a fazer, não só comigo nesta entrevista, mas como disseste, a toda a gente que já entrevistaste e a dar voz às pessoas que são, digamos, menos conhecidas, mas que toda a gente conhece de uma maneira ou de outra, já ouviu falar, mas há histórias pronto, que muita gente não acompanha. Portanto, muito obrigado a ti São por fazer essa motivadoras, divulgação são e pela motivadoras. disponibilidade. São conversas motivadoras mesmo. E foi assim, ficámos a conhecer um pouco sobre o futebol de amputados. Em Portugal é uma modalidade muito pouco divulgada. Temos um português a jogar em Inglaterra, Hélder Silva, como ouvimos. Afinal, não há impossíveis e das fraquezas fazem-se força. Este foi um claro exemplo disso. Episódio número 18 chegou ao fim. O 19 é para a semana. Alentejano.